Questão 2. Seja f de r em r tal que y igual a f de x. Analisando o gráfico de f, representado abaixo, assinale a opção correta. F de menos 3 meios é maior que 0, f de 0 é 0, f de menos 1 é igual a f de 4, f de menos 3 é igual a f de 6 e f de 4 é menor que 0. Vamos lá, vamos analisar. F de menos 3 meios é maior que 0? Onde é que está o menos 3 meios, hein? Menos 3 meios é a mesma coisa que menos 1,5, né? Menos 1,5 está bem aqui assim, ó. Né? 0, menos 1, menos 2, ou seja, está entre menos 1 e menos 2. Bem aqui. O menos 3 meios, o menos 1,5. Esse 3 meios, ele é x desse ponto do gráfico. E esse ponto do gráfico corresponde aqui y, esse y aqui. Então, o f de menos 3 meios corresponde, né? O f de menos 3 meios dá esse valor aqui. Ou seja, o menos 3 meios corresponde a esse valor aqui de y. Só que esse valor de y é negativo, né? Então, o f de menos 3 meios é ser positivo, isso é falso. Tá bom? F de 0 igual a 0. Ou seja, o que eu estou dizendo? Que quando x for 0, o y é 0. Se o f de 0 fosse 0, o gráfico passaria pelo ponto 0, 0. Porque quando x fosse 0, o y seria 0, né? Então ele passaria pelo ponto 0, 0. O ponto 0, 0 é bem aqui. O gráfico não passa por esse ponto. Então o f de 0 não é 0. Certo? Na verdade, o gráfico passa por esse ponto bem aqui, ó. Que é quanto? 0 e 3. O x do ponto é 0, o y é 3. Então, na verdade, o f de 0 é igual a 3. O f de 0 é 3. Não 0, tá bom? C. F de menos 1 é igual a f de 4. F de menos 1. Tá aqui o menos 1, ó. F de menos 1 é o y desse ponto aqui. Que é quanto? 0, né? Porque esse ponto é o menos 1 e 0. Então, o f de menos 1 é 0. Resta saber se o f de 4 também é 0. Onde é que está o 4? O 4 está bem por aqui assim, né? Tipo 6, 5, 4. Bem por aqui assim. O f de 4 é o y desse ponto, porque esse ponto tem abscissa 4, né? Então, esse f de 4, ele é aqui em cima. Ou seja, não é 0, né? Porque o f de menos 1 é 0. O f de 4 é esse número positivo. Então, f de menos 1 é igual a f de 4, isso também é falso. F de menos 3 é igual a f de 6. Isso é verdadeiro. Por quê? Porque tanto f de menos 3 como f de 6 são ambos iguais a 0. Do mesmo jeito que o f de menos 1 é 0, o f de menos 3 é 0, o f de 6 é 0. Por quê? Lembre-se, pessoal, todo ponto do eixo x tem y igual a 0. Então, o f de menos 3 é 0. E o f de 6 também é 0. Então, esse item está verdadeiro. E, por fim, o item é f de 4 negativo. F de 4, nós já falamos, ele é esse valor aqui positivo de cima. Então, esse item também está falso. Ok? Muito bem. Qualquer pergunta, pessoal? Qualquer pergunta, façam nos comentários. E até a aula. Pronto, pessoal. Alguma pergunta aqui? Se tiverem perguntas, façam nos comentários. Vamos à questão 3, tá bom? Vamos lá. Questão 3. O consumo de gasolina de um veículo é dado pela razão entre o número de quilômetros percorridos, gastando 1 litro de combustível. Esse consumo depende da velocidade e essa dependência está representada no gráfico abaixo. A análise do gráfico, aliás, permite afirmar que... Aí eu tenho as alternativas. Bom, pessoal, a gente observa que nesse gráfico, quando a velocidade é 40 km por hora, o consumo é mais ou menos um 7, né? Aqui parece ser 7, né? E quando for 60 km por hora, o consumo é próximo de 10, né? Um valor aqui que não está muito definido quanto é, porque não está bem no meio, então não posso dizer que é 9, né? Quando for 80 km por hora, 8 km por litro. Quando for 100 km por hora, 6 km por litro. Olha só, pessoal, uma coisa que eu posso afirmar com certeza é que o veículo ele se torna mais econômico quando a velocidade é 60 km por hora. Por quê? Porque quando a velocidade é 60 km por hora, eu consigo fazer um número maior de quilômetros com 1 litro, que é esse número aqui perto de 10. Tipo assim, 9,5, entendeu? Mais ou menos por aí. Então, quando a velocidade for 60 km por hora, o consumo do carro é menor, porque ele consegue fazer mais quilômetros com litro, certo? E sendo assim, né, a gente pode analisar as alternativas.
O consumo é crescente com a velocidade de 40 a 100. Pessoal, o consumo vai sempre crescendo? Não, ele começa a crescer, né? Aliás, ele começa a diminuir o consumo e depois ele começa a crescer, certo? Professor, não é o contrário, não. Pessoal, cuidado. Aqui o gráfico é o número de quilômetros que ele faz por litro, certo? Quanto mais quilômetros eu faço com litro, menos o carro consome combustível. Então, quanto mais quilômetros eu faço com litro, mais econômico é o veículo, menos é o consumo desse veículo, menor é o consumo desse veículo, certo? Então, a questão quer te enganar sobre dois conceitos. O número de quilômetros com litro e o consumo, que é o número de litros que ele faz com um quilômetro, certo? Então, são grandezas inversas. Então, se o número de quilômetros com litro aumenta aqui, é porque o consumo está diminuindo. E já se o número de quilômetros aqui está diminuindo, é porque o consumo está aumentando. Então ele diz que a função tem sempre o mesmo comportamento, de 40 a 100. Mesmo que você não tivesse entendido isso, você sabe que esse item está falso. Porque o comportamento não é sempre o mesmo. Primeiro aumenta, depois diminui. Então esse item está falso. De 40 a 60, o consumo é diretamente proporcional à velocidade. E de 60 a 100 é inversamente proporcional. E de 60 a 100... tem duas vezes que tá a mesma coisa, né? Eu acho que isso aqui não era pra estar, não. Esquece essa parte aqui. Então, de 40 a 60 km por hora, o consumo é diretamente proporcional à velocidade. E de 60 a 100 é inversamente proporcional. Bom, de 40 a 60, o número de quilômetros com litro aumenta, né? Com o aumento da velocidade, ou seja, eu estou aumentando o número de quilômetros que eu faço com litro, com o aumento da velocidade, então estou diminuindo o consumo. E ele está dizendo que é diretamente proporcional. Para ser diretamente proporcional, quando uma grandeza aumenta, a outra tem que aumentar também. E com o aumento da velocidade, o consumo está diminuindo. Então, esse item é falso. Certo? Item C. O consumo aumenta... a análise do gráfico permite afirmar que o consumo aumente com a velocidade de 40 a 60. O consumo ele aumenta com a velocidade entre 40 e 60. Entre 40 e 60, o número de quilômetros por litro aumenta. Consequentemente, o consumo diminui. Então, ele não aumenta. Está falso. O consumo mínimo ocorre com a velocidade de 60 km por hora. Verdadeiro. Com a velocidade de 60 km por hora, eu consigo fazer o máximo de quilômetros por litro. Se eu faço o máximo de quilômetros por litro, eu tenho o menor consumo. Então, o item D é o verdadeiro. Ok? Alguma dúvida? Pronto. Para vocês entenderem melhor essa questão, pessoal, vocês precisam ler bem o enunciado e tentar entender o gráfico, para depois ir às alternativas. Senão você não consegue compreender. Tá certo? Muito bem, nos vemos na questão 4.